Tô gravando. Então, o cuidado paliativo é a área da assistência à saúde que vai cuidar das pessoas que têm uma doença grave, incurável, que não tem possibilidade de controle, que está em progressão. E que essa doença grave, incurável, ameaça a continuidade da vida. Essas pessoas precisam desse atendimento de cuidado paliativo porque todos os recursos disponíveis dentro da medicina e de todas as áreas ao redor desta medicina, então é um tratamento necessariamente multiprofissional, todo esse trabalho tem como objetivo manter qualidade de vida com sentido de vida e significado. Então, a qualidade de vida não é só você ter onde morar, ter o que comer, ter o que vestir. Qualidade de vida é tudo isso fazer algum sentido dentro da sua existência. Então, quando você para de pôr o foco do tratamento em cima da doença, é a pessoa que ganha importância. E aí ele deixa de ser uma doença incurável, ele passa a ser uma pessoa. E esta pessoa tem seus desejos, tem suas necessidades, tem seus sofrimentos. Que são sofrimentos físicos, decorrente da progressão da doença. Essa pessoa tem seu sofrimento emocional, porque apesar de todo mundo saber que vamos todos morrer, isto não pode ser uma novidade no planeta, as pessoas, quando se dão conta de que isso vai acontecer, então quando você tem uma doença grave, você tem a morte anunciada, né? Quando você tem consciência disso, existe necessariamente um sofrimento emocional. E isso precisa ser cuidado. Tem o sofrimento familiar, porque a gente estima que para cada pessoa que morre, 4 pessoas estão enlutadas, em grande sofrimento. E isso precisa ter um certo olhar de atenção, né? Se no Brasil morrem 1 milhão de pessoas por ano a gente tem 4 milhões de pessoas sofrendo muito e comprometendo a sua qualidade de vida, o seu resultado profissional, questionamentos a respeito até das suas próprias relações. Você vai ter o sofrimento social. Você vai ter o sofrimento familiar, já falei, e o sofrimento espiritual, do qual pouco ou quase nenhum profissional de saúde se ocupa de, pelo menos, avaliar, né? Não existe a possibilidade de nenhum profissional da área da saúde poder conduzir um processo de sofrimento espiritual, mas ele pode pelo menos ouvir, pelo menos validar, dar importância a essa dimensão, porque somos seres espirituais na essência, né? Independente de ter ou não religião. Todo mundo pensa sobre o sentido da vida e existe possibilidade de viver situações que transcendem. Quer dizer, não necessariamente você precisa ter uma experiência religiosa, mas uma experiência espiritual todo mundo experimenta. Diante do mar, diante de uma criança nascendo, diante do nascer do sol, do pôr do sol, existe uma sensação de pertencer. E isso é uma experiência espiritual. Então essa questão do sofrimento espiritual que aparece no fim da vida, isso é muito importante de ser avaliado. E aí você vai ter pelo menos a validação e a avaliação desses profissionais de saúde, e aí quando a gente tem muita sorte e a equipe multiprofissional mesmo, a gente tem um capelão, que é um profissional da área de assistência espiritual. Não pode pensar que capelão é alguma pessoa que tem um bom coração e trabalha de segurar a mão das pessoas no leito de morte. Capelão é uma profissão, né? Então, essa é a perspectiva do cuidado paliativo, onde você deixa de olhar a doença dessa pessoa, porque essa doença não tem tratamento, e aí você investe todo o tempo da equipe, todo o recurso disponível para promover qualidade de vida com sentido e significado. Então tem o alívio de todos esses 5 sofrimentos que eu falei. Me diz uma coisa, como é que é a equipe, né, para formar uma equipe para trabalhar com isso? Não é uma coisa assim difícil, porque não... Bom, cuidado paliativo é uma área que precisa necessariamente passar pela formação. Então não dá para ter simpatizante trabalhando com cuidado paliativo, porque ele não suporta. A morte não é uma coisa bonita. O processo de morrer pode ser muito rico, muito importante, muito valioso. Não quer dizer que não seja difícil, né? Então uma pessoa que é só simpatizante, eu acho lindo o seu trabalho. Tem um grande perigo de se esgotar
porque é difícil você entrar em contato com a fronteira da vida de todo mundo, sabendo, inclusive, que estarás ali em algum dia e alguma pessoa que você ama vai estar nessa fronteira também, né? Então, esse profissional precisa ter formação técnica. Evidentemente, ele precisa ter talento também. Não basta ter vocação, né? Você tem um chamado, mas você não sabe fazer. E aí, o talento principal que a gente precisa ter para fazer cuidado paliativo é a capacidade de empatia, que é aprender a se colocar no lugar do outro. Mas isso tem que ser trabalhado com a equipe como um dom muito valioso e, ao mesmo tempo, muito perigoso. Porque o profissional de saúde que se dedica a esse trabalho, que não aprende a importância da sua própria vida, ele tem muita dificuldade de lidar com isso e corre o risco de ter burnout, fadiga de compaixão e ficar inviável trabalhar. Então ele precisa saber também o valor da sua própria vida, investir nesse autocuidado. Mesmo porque o paciente que está em cuidado paliativo acaba sendo um grande radar da verdade. Não adianta querer mentir para quem está morrendo. A pessoa, ela desenvolve uma habilidade de descobrir a mentira, inclusive nos olhos dos profissionais de saúde que valorizam determinadas coisas no discurso e não valorizam na própria vida. Então, eles sacam e tem alguma coisa estranha e aí não dá para seguir. Então, esse profissional da saúde que vai fazer cuidado paliativo, ele precisa buscar a formação. Que agora no Brasil, graças a Deus e graças aos esforços de muitas pessoas, a gente tem acesso a essa formação. Tem pelo menos 4 ou 5 cursos, que é nada perto do que é necessário, né? Mas já existe, né? Então, não pode dizer assim, eu sei fazer cuidado paliativo porque eu cuido de paciente terminal. É o mesmo problema da geriatria. Cuidar de pacientes idosos não te faz um geriatra. Então, existe essa diferença e tem que ter esse cuidado, né? E na questão de criança, que eu acho que é pior, né? Porque a criança nem sabe que vai morrer, né? Ela sabe, você que pensa que não sabe. Sabe? Sabe. Nós trazemos essa sabedoria. Como é que vocês conseguem, né? A criança traz uma sabedoria nata que a gente vai perdendo à medida que a gente cresce, né? Então, tem algumas coisas que elas sabem e agem com muito mais naturalidade do que a gente consegue lidar. Nós vamos, ao longo da vida, criando conceitos, preconceitos, impressões e acho que, pensei que e deve ser assim. A criança, ela tem uma opinião já a respeito das coisas. Quando ela não tem, ela quer experimentar. Ela quer saber como é. Então, a criança, fazer cuidado paliativo, né, com crianças é uma área muito delicada, porque lida com uma coisa absolutamente sem sentido, que é seu filho morreu antes que você. Então, eu falo que é uma situação que não tem nem no dicionário. Se você perde esposo, você perde companheiro, você fica viúva. Se você perde pai, você fica órfão, mas você perde filho, é inominável. Não tem nem no Aurélio, nem no dicionário não tem. Então, é uma coisa que não é concebível. Portanto, é um cuidado que precisa ser centrado na unidade familiar, para que essa família consiga trabalhar esse processo da maneira mais serena possível, o que não significa que não seja doloroso, como eu já disse, né? O alívio do sofrimento não tira o sofrimento, ele alivia, ele cuida, e aí você consegue dar conta de passar. E a criança, ela tem a chance de participar do processo. E é gostoso fazer cuidado paliativo com criança, porque se eu tirar a dor de um adulto, o cara fica pensando quando a dor vai voltar, né? Ele sofre, mas eu tive tanta dor, a dor pode voltar, né? E agora, o que significa isso e tal? Se eu tirar a dor de uma criança, ela vai brincar. Simples assim, né? Então, o resultado do conforto, ele é evidente, muito mais rápido. No adulto, o mundo interno de um adulto é extremamente vasto e complexo, né? Cuidado paliativo é um negócio que parece que é meio misterioso também para os médicos, porque o conceito que se tem, na verdade, é um pré-conceito de paliativo no nosso país, na nossa cultura. Se você chega aqui e fala que vai fazer um paliativo, parece que está com uma fita isolante na mão, que procurando um fio solto, para fazer um paliativo. Parece só gambiarra, né? E, na verdade, paliativo vem do latim, quer dizer pallium. Pallium é um manto que era colocado nas costas dos cavaleiros das cruzadas para protegê-los das intempéries. Então, o que é intempérie? Alguma coisa que a natureza traz. E não há como você... Choveu.
paciência, você tem que usar guarda-chuva, esperar o tempo para você poder sair de carro, vai ter enxurrada, você tem que se proteger, porque choveu, não tem nada que impeça de chover, não tem nada que faça chover. É a natureza que determina isso. Assim é com uma doença, é a natureza dela que determina. E o paliativo vai cuidar, vai proteger essa pessoa das intempéries da doença. Então este é a verdadeira raiz da palavra paliativo. E aí quando você fala sobre isso, você tem os níveis, os momentos em que isso pode acontecer. Quando você tem uma perspectiva de vida de anos, quando você tem uma perspectiva de vida de meses, de semanas, de dias ou horas. E como o paliativo no nosso país tem a coisa do não tem nada para fazer, aí os médicos indicam no momento de agonia, onde não tem nada para fazer. E isso é absolutamente errado, porque o melhor momento para se indicar cuidado paliativo é quando existe um sofrimento decorrente da doença que o tratamento não alivia. O tratamento da doença não alivia aquele sintoma. Então ele tem uma consequência da progressão da doença, que mesmo que você tratar, ele vai continuar sofrendo. Então esse é o paciente que se beneficia de cuidado paliativo. Aí os médicos dizem, você, Ana Cláudia, mas como que é? Qual a indicação? A gente não sabe. Bom, está disponível no site da Organização Mundial da Saúde há dezenas de anos, uma página inteira com todos os critérios, escalas de todas as doenças que se beneficiam de cuidados paliativos. Então não é um conhecimento restrito que pouca gente sabe, que é um oráculo, então a gente vai ver quem... Não, está disponível, as pessoas não veem e aí por isso que tantas pessoas sofrem. E aí as pessoas sofrem e o mundo fica sabendo, porque há uns anos atrás, uma revista chamada The Economist publicou, ele gosta de publicar índices pelo mundo, e esse estudo que eles fizeram foi índice de qualidade de morte, que avaliava o respeito à autonomia do paciente, o envolvimento da família, cuidado paliativo, a formação dos profissionais, o número de leitos disponíveis de cuidado paliativo no país, por habitante. E aí o Brasil ficou como o terceiro pior lugar do planeta para se morrer. Então, se vocês pensam em morrer, melhor providenciar uma passagem para qualquer outro país, que não seja aqui, Uganda ou Índia, tá? São os três piores. Então, até o Paraguai é melhor. É melhor, tá? E aí todo mundo fala assim, mas como isso? Como isso? Porque não tem profissionais qualificados para fazer esse trabalho, né? As instituições de saúde não reconhecem a existência desses pacientes dentro dos seus leitos, né? Porque tudo tem que fazer tudo. E aí o fazer tudo exclui o que mais ele precisa, né? Então faz tudo para uma doença, que é absolutamente... que nem assim, o carro deu perda total e você fica tentando pensar que tem que trocar a bateria. Veja bem, olhe para o carro, perda total. E você quer, vamos comprar 4 pneus novos, né? É a mesma coisa. E aí as pessoas deixam de olhar para a necessidade principal desse paciente, né? Muitas vezes ele tem anseios, ele tem necessidades, ele tem sofrimentos que nunca foram explorados, porque ele foi observado como uma doença. Agora que você ficar na horizontal, cuidado com a equipe que te cuida, porque corre o risco de todo mundo achar que você não tem mais condição de decidir por você e a sua família também vai dizer isso. Então, muito cuidado. E aí, quando você tem essa equipe que pode te representar nesse momento, fica bem mais fácil de viver muito bem até o último dia da sua vida, né? Não é de morrer bem, é de você viver bem até o último dia. Conta pra gente da equipe que trabalha contigo, essa equipe multiprofissional. Nessa hierarquização, né, de necessidades, você vai ter os níveis de atendimento de cuidado paliativo, que vai ser ambulatorial. Então, o paciente consegue vir no consultório. Se ele tem um comprometimento maior, ele vai ser atendido em casa. Então, você tem assistência domiciliar. Depois, você passa por uma situação em que ele precise de um cuidado de ajuste rápido de medicação. Porque a pessoa que está morrendo, ela não tem tempo para perder. Ela tem pouco tempo. Então, tá com dor? É já, é urgência. Não tem dizer, mas não tem mais jeito. Não pode. Essa pessoa tem que ser atendida rápido. Ela tem pouco tempo de vida. Então, ela precisa ir para uma enfermaria de cuidados paliativos.
que a gente chama de unidade de agudos. E aí, numa fase muito final, ela pode ser transferida para um hóspice. Um hóspice é uma unidade de cuidados paliativos que recebe o paciente nessa fase bem final, para alívio de sintomas, controle fazer os cuidados do processo ativo de morte, que pode durar dias até semanas. E em algumas situações o paciente melhora tanto que ele tem até alta do hóspice. E aí, com este universo, você consegue identificar os profissionais que são necessários. Então, dentro de um hospital, por exemplo, que não tem uma unidade de agudos, você vai fazer interconsulta. O que é interconsulta? Então, aqui não tem unidade de cuidados paliativos. Se tem um paciente na neuro que precisa de avaliação de cuidado paliativo, então chama o médico de cuidado paliativo, vai lá, avalia, discute com o médico titular, vê as necessidades, pontua junto da equipe e está feita a orientação. Para esse modelo, você vai precisar de um médico, de uma enfermeira, enfermeiro, um profissional da enfermagem e um profissional ou da psicologia ou do serviço social. Fora do Brasil, a psicologia é vista como um atendimento exclusivamente para doenças mentais. Aqui no Brasil, a gente é bem mais desenvolvido nessa área. Na unidade de agudos, você vai fazer interconsulta. O que é interconsulta? Então, aqui não tem unidade de cuidados paliativos. Se tem um paciente na neuro que precisa de avaliação de cuidado paliativo, então chama o médico de cuidado paliativo, vai lá, avalia, discute com o médico titular, vê as necessidades, pontua junto da equipe e está feita a orientação. Para esse modelo, você vai precisar de um médico, de uma enfermeira, enfermeiro, um profissional da enfermagem e um profissional ou da psicologia ou do serviço social. Fora do Brasil, a psicologia é vista como um atendimento exclusivamente para doenças mentais. Aqui no Brasil, a gente é bem mais desenvolvido nessa área. Então, a psicologia aqui tem recursos de trabalho com a família que a psicologia de Europa, de Estados Unidos não tem. Então, a gente tem algumas vantagens, né? A psicologia é uma delas. Aí você vai ter, esses 3 profissionais são os principais, numa interconsulta e num ambulatório. Os outros profissionais envolvidos, eles vão ser chamados conforme a necessidade do paciente. O fisioterapeuta, a terapia ocupacional, o dentista, a nutricionista, para fazer alguma orientação sobre dieta, de conforto. Então, todos os outros profissionais envolvidos, eles vão ser chamados fonoaudiologista, o farmacêutico. Eles são chamados pontualmente. Quando você passa para uma assistência domiciliar, você amplia a equipe. Você vai precisar de fisioterapia. Você vai precisar de nutricionista, porque ela tem que ir fazer orientação no domicílio. Conforme você aumenta a complexidade do cuidado paliativo, você aumenta a complexidade dos recursos humanos que precisam estar disponíveis. De modo que quando você chega num hóspice, você tem que ter equipe completa. Então, são 10, eu sempre esqueço de um, mas é o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o serviço social, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o farmacêutico, o nutricionista, o capelão e o dentista. São 10 no total. Que entra todo mundo trabalhando junto para promover essas 5 dimensões totalmente cuidadas e avaliadas. Né? De cuidado paliativo, assim, os milagres que eu vejo são os milagres de retomar a vida, né? Eu falo que em cuidado paliativo eu salvo vida com V maiúsculo, nas dimensões todas, né? Não é só na dimensão física, mas você retoma laços familiares para você não... Eu falo que a gente desata os nós e faz laço, que a hora que solta, vai beleza. Né? Porque se é nó, esgarça, arrebenta, é difícil. Então você trabalha isso, você trabalha a questão do sofrimento espiritual, você tem a chance de fazer uma interface com esta vida humana de uma forma muito gostosa, muito prazerosa de ser feita. Então todo mundo fala assim, mas Ana Cláudia, como é que você consegue ser feliz fazendo isso? Eu só conseguiria ser feliz fazendo isso. Porque eu tenho a oportunidade de lidar com biografias. Você vai falar pra mim, mas um caso e tudo mais...
Eu tenho amigos que falam pra mim, quando eu vou, encontro o pessoal, fala assim, ai, você não sabe, eu peguei o caso mais legal que eu já podia ver. Aí tem uma amiga minha que ela fala assim, Ana Cláudia, todos os seus casos são mais legais. Eu falo assim, pois é verdade, todos eles, porque cada um é um, que tem a sua versão e tal. Então, bom, eu vou contar um que que marcou muito esse trabalho. Eu tô trabalhando atualmente num hospice, então eu tô no top, assim, da cuidado paliativo, assim. Você trabalhar num hospice é o modelo mais perfeito de atendimento a um paciente no final de vida. Do ABCESP? Não, eu trabalho do HC. Ah, do HC. O que é mais encantador ainda porque não é só câncer. Então eu trato doença pulmonar, doença cardíaca, doença renal, doença hepática, demência, neuropatas. Então e câncer também, né? Então é muito legal. Aí um dos pacientes que foram para lá, fez 1 ano que ele faleceu agora. Ele tinha 44 anos, aí a história dele é bem assustadora, porque 44 anos com dor nas costas, uma pancinha. Ele e todo mundo, né? Tem. E aí ele tinha uma esposa linda e um filho maravilhoso. E ele tinha uma dor nas costas. E ele procurou o médico, tava com dor, já tomava anti-inflamatório, aquela coisa, toma aí, põe um bolso de água quente, faz alongamento, vai no massagem. E nada resolvia. Aí um dia a esposa pediu pra ele ir pro pronto-socorro. Ele foi, aí chegou lá, o médico olhou assim e falou, tá meio pálido, vamos fazer hemograma. E aí fez hemograma, a hemoglobina de 6. O normal é 13. Internou. Na avaliação dos exames, um câncer disseminado em todas as vértebras. E esse moço com Já era metástase. Já era metástase. Né? Então, em todas as vértebras tomadas. Não se encontrou o tumor primário, a biópsia disse que era de trato intestinal alto. E ele não tinha nem uma gastrite, para falar a verdade, não tinha nada. Então não se encontrou o tumor primário, já era um tumor avançado no diagnóstico. E aí ele tinha hemoglobina de 6. Apesar de jovem, a indicação de tratamento nesse caso é de controle da doença, porque cura não vai haver. O grande X da questão é que esse moço era testemunha de Jeová, que é um dos grandes dilemas, os médicos odeiam, vira os olhos assim, quando fala testemunha de Jeová. Só que é um grande desconhecimento em relação ao significado desse processo para essas pessoas. Eu não sou testemunha de Jeová, mas eu conheço bastante a respeito do que guia estas almas. E aí, ele recusou e foi respeitado. E ele foi transferido para o serviço onde eu trabalho. Ele chegou lá com muita dor e muito cansado. À medida que a gente foi tendo os dias se passando no hospice, a dor foi controlada, o cansaço dele foi abordado junto com a terapia ocupacional, com técnicas de conservação de energia, todas as coisas que ele podia fazer gastando menos de energia possível e favorecendo coisas que enchessem o tanque de energia dele, ele conseguiu reabilitar a maior parte do autocuidado. Então ele só não conseguia fazer caminhadas pelo corredor, mas dentro do quarto ele se movimentava, ele conseguia comer sozinho, ele conseguia tomar banho sozinho, coisa que no hospital ele não estava, era inviável. Esse moço tinha uma paz nos olhos que era totalmente compatível com o que ele dizia. Que é interessante que tem gente que fala uma coisa, você olha no olho e está falando outra. Mas ele não. Quando ele falava que ele estava bem, você olhava nos olhos dele e ele estava bem mesmo. E aí um dia eu perguntei para ele, falei assim, olha, hoje a consulta vai ser comigo. Tirei o avental e falei, me conta uma coisa, como é que você faz para ficar assim, né? Sabendo de tudo que está acontecendo. Aí ele falou, olha, na verdade eu estou tendo a chance de ver com os meus próprios olhos e sentir com o meu coração tudo que eu aprendi aqui. E mostrou a bíbliazinha dele. E aí, tudo que está escrito, que me ensinaram, é verdade. Eu estou vivendo na pele. E toda a minha vida eu vivi desse jeito. Eu vivi tudo que a vida pôde me dar. Eu tive um casamento muito legal. Temos as nossas dificuldades, mas a gente faz o melhor que a gente pode. Eu tenho um filho maravilhoso, minha família é muito querida. Era um dos quartos mais cheios que tinha lá no hospital dele. Era o tipo de pessoa que você convidaria para comer pizza na sua casa. O mais desafiador de cuidado paliativo não é você cuidar dos terminais, é cuidar dos iguais. Aquelas histórias que não tem diferença com a sua.
e dele não tinha. E aí a aproximação foi bastante intensa. E aí ele disse, falou assim, olha, tem uma historinha que me contaram quando eu era criança e falava assim, ó, o livro da vida, de instruções da vida, precisa ter 2 páginas. Uma que está escrito assim, nos dias bons, você lê a primeira página. Nos dias ruins, você lê a primeira página. E aí está escrito, tudo vai passar. E aí a segunda página você lê nos dias bons, que é tudo vai passar. Legal. E aí isso foi um grande, o melhor ensinamento de todos. E o Paulo, um belo dia, pediu para mim uma coisa que é muito rara de eu fazer exame. Para que eu faço exame? Só para matar curiosidade? Já que eu estou tratando o paciente, não estou tratando a doença. Se ele está ótimo, não me importa se a creatinina está alta, se o tumor tem 10 ou 20 centímetros. O paciente está bem, ele está bem. Ele falou para mim o seguinte, falou assim, Ana, eu sei que eu tenho uma doença grave, incurável, eu sei toda essa conversa, só que eu vim aqui para morrer em alguns dias, eu tenho um mês que eu tô aqui, eu tô cada dia melhor. E aí não tem como não passar pela minha cabeça um milagre. Você se importa de colher um hemograma? Eu falei, não, porque agora até eu tô achando que teve, né? E a gente colheu o hemograma. E à tarde que o hemograma ficou pronto, a minha vida virou um inferno, porque este celular não parou de tocar, de todas as partes do recanto e mais o laboratório, me ligando, falando assim, colheram do soro. Eu falei, não tem, ele não tá tomando soro. Não, tá errado o exame, a gente colheu nova amostra. A hemoglobina era 3,2. Tecnicamente, este moço estava morto. E ele estava ótimo. E aí a gente se pergunta se realmente tudo que a gente aprendeu na faculdade é só aquilo mesmo, porque não é só aquilo. Ele faleceu uns 10 dias depois desse exame, com a esposa de um lado e o filho do outro, e me deu a honra de eu estar presente nesse momento. E ele morreu com o filho dizendo, vai tranquilo, tudo que você precisava me ensinar, você me ensinou. E a esposa dizendo que tudo que ela precisava aprender sobre amor, ele ensinou. Então, se você termina a sua vida assim, aos 44 anos, e todo mundo que está em volta está preparado para te acompanhar nisso, aos 44, aos 66, aos 88, aos 100 anos, vale muito a pena você fazer esse trabalho. Então, acho que, de exemplo, eu acho que é o melhor que eu posso oferecer, porque se eu contar os 250 que eu cuidei aqui, a gente vai passar uma semana e eu não vou parar de contar, porque é muita história, muita história.